Gravando. Bom, então, boa noite a todos e todas, né? Que bom que vocês puderam participar desse momento, né? A gente pensou, como a Raquel disse, esse curso de letramento científico como uma iniciativa para também ter um pouco de contato com vocês, né? E poder estabelecer esse diálogo. Só rapidamente, acho que é legal a gente se apresentar, né? Porque a gente se comunica via e-mail, via mensagem, e às vezes não consegue se enxergar, né? E nesse momento que a gente está meio distante um do outro, acho que é legal. Bom, eu sou a Cadídia, eu atuo no curso de Ciência e Natureza do campus Dom Pedrito. Raquel e Mara. Bem, eu sou a Mara. Vai, Mara. Eu sou a Mara, eu atuo no curso de Ciências da Natureza aqui da Unipampa Uruguaiana. Estou vendo alguns rostos conhecidos aqui do curso, né? Então, desejar uma boa noite para todos. Bem, sou a Raquel, aqui do campus Uruguaiana também, do Ciência da Natureza, e como a Mara disse, eu também vejo vários rostos conhecidos. E já vou aproveitar e dizer que estou louca de saudade de vocês. Tutoras? Oi, eu sou a Fernanda, sou lá de Dom Pedrito, sou mestranda do curso do programa de pós-graduação de ensino de ciências. Olá, sou Franciele, sou mestranda do PPG de Uruguaiana, Educação em Ciências, Química da Vida e Saúde. Olá, meu nome é Renata. Olá, eu sou a Samara. Oi, sou a Samara, eu sou professora aqui do município de Alegrete e mestranda do Programa de Educação em Ciências, Química da Vida e Saúde de Uruguaiana. Bom, meu nome é Renata, eu sou mestranda do Programa de Pós-Graduação de Educação em Ciências, Química da Vida e Saúde, aqui de Uruguaiana. Bom, acho que, como a Raquel comentou, o curso ele tinha uma proposta bem de promover a autonomia de vocês também, né, e compreender um pouquinho mais sobre o letramento. E eu acho que o espaço hoje é reservado a vocês nos contarem um pouquinho quais foram as principais dificuldades, o que vocês gostaram, o que a gente pode melhorar, né, porque também é uma fase de autoavaliação, assim, para nós como professoras e tutoras nessa construção de propostas no ensino, né? Então, quem se sentir à vontade, instigado, que comente. Raquel e Mara, não sei se vocês querem colocar mais algum ponto. Eu ia comentar exatamente isso, assim, de entender a percepção de todos, né, e que é um espaço bem livre, assim, eu pelo menos estou iniciando nessa caminhada e acho que a partir de hoje vai ser algo bastante corriqueiro para nós e a ideia é sempre melhorar, né, então a gente está bem aberto a críticas, a sugestões, podem ser bem francos, assim, se não se sentirem à vontade de falar, podem usar o chat também. Então, acho que é isso. Justamente nesse sentido, foi uma experiência inicial com a graduação, né? A gente entende, né, que foi uma experiência e para que essa experiência tenha uma validade enquanto uma reflexão para nós, enquanto formadoras, é importante ter esse retorno da parte de vocês. Da mesma forma, se tem algo conceitual que não ficou claro, também é um momento, né, que vocês podem utilizar para questionar a gente, certo? Já que durante o curso a gente não fez em momento assim de bate-papo, tá? Se vocês tiverem alguma dificuldade com a organização do Moodle, né? Se o material que foi disponibilizado era sim suficiente para vocês compreenderem, né, aquilo que era o objetivo de cada módulo, ou mesmo ficou claro para vocês o que é o tal do letramento científico, tá? Então, assim, agora é a nossa vez de ficar quietas e esperar as contribuições de vocês, certo? Fiquem bem à vontade, tá? A gente precisa desse retorno de vocês para futuras novas intervenções, tá?
Vou pedir só para quem for comentar que se apresente no início, porque alguns são rostos conhecidos, mas aí é legal dizer o nome, o curso e o campus, né, que faz parte, para a gente também se conhecer melhor. Quem vai começar? Vamos ter que fazer um sorteio aqui. Eu vou começar, professora. Eu sou a Ana, né? E boa noite, colegas e professores. Eu tive um pouco de dificuldade no início do curso, por não saber mexer muito assim, na tecnologia, né? Até mesmo nos testes, eu tive problema no meu computador que eu não conseguia marcar as respostas. Daí eu tive o celular, daí no celular eu consegui marcar e enviar. E no último texto ali também, no último testezinho, também não conseguia enviar e não sabia se vocês teriam recebido ou não, né? Daí, após eu recebi um e-mail de vocês, dizendo que haviam recebido. Isso foi bom por causa que daí eu fiquei sabendo. Antes disso, eu não estava sabendo de nada, se vocês estavam recebendo ou não as atividades. Certo, Ana Cristina. A gente sabe que o Moodle, às vezes, é meio chatinho, né? E a gente colocou numa estrutura, assim, para que ele desse né, que não desse para ficar pulando atividade, porque tinha a ideia de ser uma trilha de aprendizagem, né? E a gente também percebeu durante o curso que não foi a melhor ideia, né? Então, assim, ouvindo isso de ti, Ana Cristina, né? A gente pode pensar em reorganizar essa forma de apresentar o curso no Moodle. Até a própria plataforma, né? O Moodle, ele tem uma característica, e por ser institucional, às vezes tem algumas limitações, mas, de alguma forma, a gente também se vê pressionado numa forma positiva a fazer com que vocês se estimulem a utilizar o Moodle, porque ele pode ser um caminho, né, aí pela frente também, institucionalmente falando. Mas a gente sabe que ele tem esses entraves, às vezes, que dependendo do que a gente marca no perfil também, Ana, os e-mails de resposta ou confirmação de envio vão para o seu e-mail ou não, então tem algumas questõezinhas mais tecnológicas e operacionais ali dele que às vezes entravam, né, mas bom ouvir os relatos que a gente vai tentando melhorar. E outra coisa, esses métodos novos que vocês enviaram também, como eu não tinha nenhuma prática, para mim foi um pouco difícil. Eu entrava, mas não conseguia acessar aquela parte gratuita ali para fazer o avatar, mapa conceitual. Exato. Mas foi uma experiência boa, assim, foi diferente. Eu sei que a gente está aí para aprender, né? Mas para não tem muita experiência, foi bem interessante, mas é importante a gente aprender novas coisas, nova tecnologia, né? Isso faz parte da experiência proposta, tá? Até porque, como disse a Cadide, a gente vai acabar ocupando bastante esses recursos aqui por dia, né? E, ultimamente, vai ser, agora, nessa epidemia, vai ser isso, né, professora? Vai ter mais um dia. Se vocês quiserem também comentar, eu não sei como é que foi a tua experiência, quiser comentar alguma coisa, as tutoras também ficam felizes de ouvir como é que foi o contato. E se tinha alguma coisa que vocês acham que pode melhorar nessas nossas relações de mensagens também, acho que é legal da gente falar. Bem, fiquem à vontade, gente. De verdade, a gente anseia pelo retorno de vocês, para a gente poder pensar outras atividades, né? Paulo Ricardo está com o microfone aberto, sinta-se à vontade para falar também. Bom, Jack, boa noite. Boa noite. Eu sou aluno aqui de Ciências da Natureza de Uruguaiana, né? No caso,
para mim está sendo uma novidade, porque eu não tenho esse hábito, né? Nem, no caso, na faculdade, tanto no trabalho, né? Então, agora é uma coisa que está sendo bem utilizada, né? Em virtude de toda essa problemática que a gente está vivenciando agora. Então, está sendo um desafio. Então, eu vejo, assim, nessa questão do letramento científico, que também é um desafio, né, para todos nós. Não sei se conseguem me ouvir direito. Sim, Paulo. Sim, tá. Então, para mim também, no caso, como a Cristina falou, ali tive algumas dificuldades para realizar algumas atividades, mas busquei algumas coisas e do meu jeito, até a questão do mapa conceitual ali, como tinha ali, deram sugestões, mas a gente poderia usar outros modelos também. Aí eu para ser mais prático, né, e rápido, aí usei aqueles, né, os textos muito bem escolhidos, né, e também busquei outros, né, alguns vídeos também referente ao tema. Para mim foi novidade, nunca tinha ouvido falar em letramento científico, mesmo vivenciando isso no dia a dia, porque nós vivenciamos isso, mas para mim foi um termo, acredito, novo. Se eu ouvi, ou se no decorrer do curso alguém falou sobre isso, passou despercebido, né, por mim, né, então foi muito enriquecedor e está sendo, né, então até alguns anotamentos meus que eu coloquei aqui nessa questão que a pessoa, né, que no caso, letrada cientificamente, aí tem uns certos verbos que eu coloquei aqui, que identificar, né, ela identifica essas questões científicas, né, ela tem essa facilidade, né, o conhecimento dá a ela identificar, explicar com facilidade, né, o que está acontecendo no seu dia a dia, no cotidiano, até na sua própria casa, às vezes, um acontecimento, tu consegue uma explicação científica. Tem um livro que eu não consegui achar, até que foi o professor Rafael que me deu uma dica, e aí eu adquiri ele, que fala sobre isso daí. Eu não sei se eu tenho ou se eu emprestei, mas é interessante porque são exemplos do dia a dia, né, que a gente vai explicando, né, e que fazem parte do nosso conhecimento, às vezes, que é natural, né, como tem aqui da parte do nominal, né, que é alguma coisa que tu sabe, mas tu não sabe por que tu sabe, ou tu esse conhecimento que passou de pai para filho, sei lá, que também tem isso daí, né, esse conhecimento que é meio empírico, né, então eu achei muito interessante, né, na questão também de a pessoa que é letrada, ela utiliza, né, essas evidências científicas para o seu dia a dia. Então ela identifica, ela explica, ela utiliza, né, e a gente consegue bem utilizar esses conhecimentos, que é o que mais importa, né, acredito eu, que no momento que tu tem essa vivência, tu poder mudar a tua conduta, né, e transformar isso daí num bem para ti e para a sociedade, né, que é o que acredito que seja o mais importante para nós que somos profissionais de ciências, né, que é o que a gente vive hoje também, com todo esse problema, né, de pandemia, que ela nos dá o conhecimento, nos dá também como a gente deve agir, mas a gente não age, né, muitas vezes, né, quantas pessoas sabem que elas têm que utilizar máscara, que elas têm que ter o distanciamento, mas elas não estão fazendo isso daí. E aí eu me pergunto, não estão fazendo por quê? Porque elas desconhecem? Não, elas conhecem. Ou elas estão fazendo porque elas não querem fazer, né? Então, elas têm o conhecimento, mas elas não querem praticar aquilo ali. Às vezes, ou por birra, ou por elas não terem noção mesmo da consequência. Então, a pessoa que ela é letrada cientificamente, ela tem noção de consequência, né? Então, tudo isso daí, não sei se eu não sou muito de falar, sabe? Então, quando eu até acho estranho falar assim, porque eu tô vendo vocês assim, e não sei, para mim é uma novidade. Então, eu estou usando isso agora um pouco no trabalho, porque eu fiz algumas coisas no início da pandemia em casa, consegui fazer, mas infelizmente não deu, aí tive que voltar para o serviço.
né? Então, porque como a gente lida com muitos papéis, então eu não podia trazer os papéis para casa, mas é interessante e eu acho que esse ano vai ser assim. A nossa vida esse ano vai ser assim, mas é para o nosso bem. Exatamente, Paulo Ricardo. Bem interessante o teu relato, e é importante de novo ressaltar que o letramento científico é essa perspectiva de que o conhecimento seja importante e principalmente aplicado nas práticas sociais do dia a dia, né? Se não se faz isso, a gente cai naquele velho ensino de ciências decoreba, né? Esquece tudo depois da prova, e aí não faz sentido ensinar ciências, né? Exato, perfeito. Quero comentar. Ótimo, Paulo, teu relato. É legal, eu gostaria de saber se tu já estás no estágio. Já está na finaleira, né? Na verdade, agora esse semestre seria do TCC, e eu tenho uma química, né, que as químicas me pegam, assim, não sei porquê. Coisa, né? Isso é interessante, sabe, porque eu questionei sobre essa questão de química e física, porque eu não tive no segundo grau. Então, eu não tive esse conhecimento que é importantíssimo para quem está vivendo isso agora no superior, né? Então, eu não tive esse conhecimento, porque o meu segundo grau foi técnico. Então, infelizmente, essas disciplinas eu não tive. Só eram todas referentes à área técnica de contabilidade, né? Então, isso faz muito falta para nós, né? E eu também já tenho uma certa idade, então fui buscar isso mais tarde, né? Então, já tive aquela perda de neurônios, vários neurônios se perderam pelo caminho, e aí quando eu cheguei na faculdade, muitas coisas eu já não lembrava, né? Mas, graças a Deus e a todos nós, então, esse ano eu tenho TCC, uma química e uma física, e aí vamos continuar ainda, porque é o que eu quero, para até eu dizer que não tenho mais condições de trabalhar. Então, é isso aí que eu quero, que eu busco, né? Eu te perguntei porque tu comentaste que tu não tinha ouvido ainda falar desse conceito, né? E como é um curso de formação de professores, isso fica até pra gente, né, gurias? Assim, que a gente tem que trabalhar mais desde o início do curso, né? Eu me preocupei porque eu digo assim, eu não ouvi falar sobre isso. Se eu ouvi, foi o que eu disse, assim, passou despercebido, né? Ou textos que falaram sobre o letramento científico, eu li e aquilo não teve depois uma repercussão até nas aulas, né, nas práticas nossas, não se levou nesse sentido, né? Então, por isso que para mim soou novidade, mas é óbvio que ele não é novidade, né? Mas essa junção, né, letramento científico, né, e aí buscando também essa questão de alfabetização, a própria alfabetização também, né? Então, para mim soou tudo novo, mas só o termo de início. Depois, quando eu comecei a ler as coisas, eu fui me identificando, mas de início, assim, realmente eu me assustei, e até por isso que eu escolhi, né, desenvolver o que é letramento científico, e gostei. Interessante, né? Interessante, né? Mas... Que bom. Gente, só ouvir seu relato, Paulo, eu acho que discordo quando você disse que perdeu alguns neurônios pelo caminho, que sempre é tempo da gente aprender. Eles morrem, né? A gente sabe que eles morrem, né? Mas a gente tem uns que sobrevivem e estão prontos para novos desafios. Novas conexões. Ideia, né? Ainda eles fazem sinapse. E está sempre se permitindo, eu acho que essa é a proposta, se permitir aprender coisas diferentes, a se desafiar. Eu vi que alguns relataram ali bastante dificuldade com tecnologia e tal, mas isso também é um desafio. O próprio letramento digital, né, é um contexto que a gente também tem que se desafiar. Eu quero só comentar rapidinho, antes de seguir na fala de vocês, que a gente vai dar os retornos devidos a todas as postagens. Então, vocês vão ter um encaminhamento de que se ficou faltando ou não alguma entrega de tarefas, tutoras vão anunciar, vão entrar em contato com vocês para dar esses retornos em seguida, tá? Para que vocês possam ter a certificação certinha. Quem mais quer falar? Bom, vou começar me apresentando. Eu sou a Jennifer, eu sou
acadêmica do 7º semestre de Ciências Biológicas, licenciatura, e eu achei o curso através do professor Júlio. No começo, eu fiquei bem perdida, porque eu não sabia o que era letramento científico. A gente nunca para prestar atenção no que é o letramento científico. Mas eu comecei e achei bem interessante. Principalmente um ponto que eu achei interessante abordar foi as formas diferentes de trabalhar. Apesar de estar só no Moodle, através de questionários, de mapa conceitual, isso é uma coisa que a gente não vê muito na faculdade, pelo menos. Formas diferentes de trabalhar. Eu tive contato com essas formas diferentes de trabalhar o conteúdo através do programa Residência Pedagógica, que eu participei durante um ano, e lá cada aluno tinha um foco de pesquisa diferente. E foi extremamente interessante, porque os alunos eles interagem melhor com essas formas diferentes de trabalhar. Então, para mim foi bastante gratificante. Eu aprendi formas diferentes de trabalhar e aprendi o que realmente era letramento científico, que antes eu não tinha basicamente ideia do que era. Isso. Muito bem, obrigada pelo relato. É bom saber que a gente atingiu também outros campos, né? Que a gente atua preferencialmente, né, em Uruguaiana e Dom Pedrito, acaba tendo os contatos maiores, e que legal que a gente chegou a São Gabriel também. Que bom, ficamos bem felizes. Que a conexão dela caiu. A gente sabe que é meio estranho conversar assim pela tela do computador, mas não se acanhem, falem. Uhum. Pode ter críticas também, tá, gente? Não precisa ser, as dificuldades são importantíssimas para que a gente possa melhorar. É uma forma da gente também garantir, né, cursos melhores, aperfeiçoar a nossa prática como docente também. Então, aquilo que a gente sempre fala, né, nos cursos de formação de professores, a reflexão da prática. A gente está refletindo, mas o que vocês falarem vai ser importante para a gente poder aprofundar essa reflexão, tá? Então, fiquem à vontade mesmo. Enquanto que a coragem não vem, eu vou só fazer rapidamente alguns comentários que foram colocados no chat, né? Acho que a Cledira, ela não consegue ligar o som e a câmera porque ela está com 3G e está na campanha, se não me engano. Então, eu sou a Cledir, discente do campus de Dom Pedrito, sou professora de educação infantil. Eu tive bastante dificuldade para acessar o Moodle, pois estava na campanha. O sinal da Vivo muito ruim. E é uma plataforma que requer atrapalho nessa questão do fluxo da internet. Mas, concluindo, gostei imensamente do curso, pois, como já havia falado com a Prof. Cadiri, o curso só veio agregar minha vida como discente e docente. Depois a Gabriela também agradeceu a tutora Fernanda, que ajudou ela. A Carolina disse que teve dificuldades, e como a colega Ana Cristina relatou, principalmente com o Avatar, né? E como a gente disse também, foi um desafio essa questão tecnológica para vocês. E Carolina, com certeza, nas próximas, tu já vai estar dominando essas técnicas, cada vez vai ficando mais familiarizada com a ideia, né? A Fabielle também agradeceu a mim pelo contato, pelas rápidas respostas. A Carolina disse que gostou muito, adorou o curso, foi uma experiência nova, muito boa. E a Carolina reforça ainda que teve dificuldades em entender, mas aos poucos, lendo os artigos, foi entrando no assunto e de várias maneiras de aplicar o assunto. Que bom. Quem quiser se manifestar via som e imagem. Alô? Giovanni. Pode falar, Giovanni, estamos ouvindo. Tá. Bom, começando agradecendo, né, por essa enorme oportunidade, né, que realmente, que nem os colegas falaram, né, que letramento científico era uma expressão que eu ainda não havia escutado, né, não conhecia, ou se escutei e deixei passar, né, como muitas coisas a gente escuta e acaba passando desapercebido, né. Tá, eu sou Giovanni, estudante do curso de Ciências da Natureza da Unipampa, né, eu já conhecia algumas professoras aqui, né, eu não vou dizer alguns nomes, né, algumas professoras que eu estou vendo aqui na frente, professora Mara, professora Raquel, não sei, algumas outras de vista, né, e assim, para mim foi uma grande oportunidade, assim, ó, e mais um desafio, né, as professoras sabem, assim, que uma grande dificuldade que eu tenho é a leitura, né,
E eu até conversei com a minha tutora, a Fernanda, assim, e ela me ajudou bastante, assim, falando que de início eu estava tendo dificuldade, estava engasgando naquelas leituras, né, que eu não sou, assim, não tinha o hábito da leitura, né, nunca tive, mas assim, ó, tô desenvolvendo aos poucos, e com esforço, né, com garra, como diz, fomos continuando. E para mim, assim, ó, foi bem interessante esse curso, porque como o colega falou ali, o Rick, assim, ó, essa questão de letramento científico é uma coisa que nós sempre ouvimos falar, assim, informalmente, né? As pessoas comentando, falando termos científicos, né, querendo saber, mas nunca encaixamos nisso como letramento científico. E com isso eu acho que é interessante porque as pessoas começam a dar valor, assim, a questionar coisas da ciência, a dar valor, a olhar mais para os cientistas, para as pessoas que estudam, né, e tentam desenvolver isso. Então, uma parte só que eu tive dificuldade é a questão dos textos, né, mas isso é questão minha porque eu pedalei mesmo para poder ler, né, e desenvolver, e fiz anotações e revi, fiz uns mapas conceituais, assim, não digo que foram 100%, né, mas foi um pouco que eu consegui fazer. A parte da prática também tentei desenvolver né, um nível, assim, né, aceitável, né. E é isso, eu agradeço, eu acho que eu aproveitei bastante, reuni bastante conhecimentos, porque agora eu já tenho noção, né, do letramento científico, da profundidade, né, do nivelamento, das dimensões, tudo, até quem sabe, assim, para ajudar pessoas, assim, que queiram se aprofundar nessa parte, né. E a minha parte, eu acho que é isso. Legal, Giovânia. Pega o ensejo da tua última fala de ajudar outras pessoas. É essa a ideia mesmo, disseminar a proposta, disseminar o contexto, o tema, né? Eu não sei, tu já deve ter ouvido, né? Em Uruguaiana, que a gente faz parte de um grupo de pesquisa que chama Flechilhas. Sim. E a ideia da Flechilhas é justamente essa, disseminar esse conhecimento, disseminar essa ideia do letramento científico para outros campos, né? Então, que se sinta encorajado para fazer isso mesmo, que todos possam fazer isso. Tá, obrigado. A Adriana coloca aqui no chat que ela gostou do curso, gostou de aprender a fazer o vídeo do VOC, foi um desafio, kkkk, eu acho que o VOC foi o nosso, vamos dizer assim, o bichinho do contra. Também gostou dos textos disponibilizados e aprendeu a fazer mapas conceituais, o que vai auxiliar no caminho acadêmico. E assim, quando a gente montou o curso, a gente pensou também em trazer coisas diferentes, mesmo sabendo que talvez nem todos tivessem, vamos dizer, familiaridade com esses recursos, mas bem na ideia de que vocês, como fazer o curso, pudessem aprender outras coisas, né? Outros recursos digitais, outras técnicas de estudo, enfim, tá? Até porque a gente está pensando numa formação de professores, então, como são alunos da licenciatura, acredito que na sua grande maioria, a ideia também é ter esse repertório, né, Raquel, para depois, na sua atuação nos estágios, nos TCCs, na própria prática, né, em si. Assim, vocês estão vendo, né, que os professores da educação básica estão, né, se virando nos 30 para dar as aulas, ou fazer o ensino remoto, né. Então, assim, eles estão sofrendo dificuldades, mas nem com isso estão deixando de fazer. Então, isso nos faz pensar que, enquanto curso de formação de professores, a gente também precisa, vamos dizer assim, ensinar a utilizar alguns recursos, ou pelo menos fazer com que vocês tenham mais familiaridade com as tecnologias, né? Isso vai ser cada vez mais importante, porque, como já foi dito, é possível que nós ainda vamos um longo tempo, assim, vamos dizer, interagindo via computador. Não é a forma mais legal, concordo, mas é o que temos, né? Então, adiante. Estamos falando demais de novo, né, gurias? Que coisa séria. Esses prof. Quem mais gostaria de falar? Carolina disse que concorda com a Adriana, os mapas conceituais, ela aprendeu bastante e vai agregar muito na vida acadêmica, e acho que é isso aí, vai se desafiando, né, vamos conhecendo, vamos nos permitindo. Fabielle, quer falar? Sim, oi. Tudo bem? Então, eu gostaria de dizer a respeito do início, assim, do curso dos VOCs, assim,
eu senti bastante dificuldade, até eu comecei a fazer o curso e fui deixando assim o bloco para fazer depois, porque eu não conseguia, acho que por conta da internet também. Aí depois consegui fazer, aí, não, hoje vai, aí consegui. A respeito dos métodos também, eu gostei bastante, a questão dos mapas mentais, os mapas conceituais, foi um grande desafio, porque eu nunca tinha feito nada assim, nunca tinha aprendido a fazer, né? Não tinha nenhum contato. Os textos também eu tive um pouco de dificuldade, assim, alguns eram difíceis, assim, de seguir, assim, alguns mais fáceis, mas eu tive algumas dificuldades. Na organização, assim, dos módulos ali também, a terceira tarefa surgiu para mim no segundo módulo, aí eu acabei fazendo antes de compreender totalmente o que era o letramento, né? Então, eu acabei ficando com um pouco mais de dificuldade. Agora eu já consegui, assim, entender bem o que é, né? Mas eu tive essa dificuldade. Mas o curso em si, assim, eu gostei bastante. Achei que foi de grande aprendizado, assim, tanto no âmbito do letramento científico, mas também de aprender coisas novas, né? Então, foi Você é de qual campus, Fabiane? Ai, nossa, nem. Eu sou de São Gabriel, faço licenciatura em Ciências Biológicas. Também. Também, gente, é claro que essa questão da leitura é um hábito que a gente vai tentando desenvolver ao longo da graduação. Então, eu não sei exatamente o semestre de cada um, mas é uma coisa que a gente não aprende a ler e escrever academicamente também do dia para a noite. Então, isso é uma questão de insistência, né, de alguma forma. Então, isso é legal, que vocês vão ter dificuldades em alguns textos, outros não, e a gente vai aprimorando essa técnica também, né, de ler, interpretar e conseguir viajar nesse mundo mais acadêmico também, né, mas é bom relatar as dificuldades para a gente ter uma noção também do nível de escrita, né. Não, tem um texto que realmente eu concordo que ele era mais complicado, mas também, né, como um desafio. E talvez, então, numa próxima edição desse curso, a gente possa pensar em produzir textos próprios, né, de nossa autoria para passar, para colocar como material do curso. Mas nem por isso tirar fora esses textos mais complexos, porque é uma temática que não se esgotou com esse curso, acreditem, tem muito mais material para ler sobre, né? Mas, como é um curso de curta duração, a gente também não poderia, vamos dizer, encher vocês com o dobro de leitura, tá? Então, a gente fez uma seleção daquilo que era o mais conveniente para os objetivos do curso. Mas, assim, a ideia já está anotada aqui. Então, numa próxima edição, a gente pode pensar em criar textos sínteses de nossa autoria para tentar auxiliar nessa compreensão dos textos mais complicados, né? Também fica a dica para vocês participarem de outras iniciativas que a gente vem a propor, né? A gente também está pensando e desenvolvendo outras ideias, né? Então, nos adicionem no Facebook, no Instagram, também tem do grupo Flechilhas. Coloco depois ali no chat o linkzinho para que a gente possa manter os contatos, né? Independente do campus, nós somos Unipamp e é legal a gente ir socializando, né, as ideias. Vocês também, quando tem iniciativas nos campos de vocês, possam compartilhar com todos, né? Para a gente conhecer. Alguém mais? O terceiro módulo, ele ficou claro para vocês que essa foi, vamos dizer assim, uma experiência que a gente nunca tinha aplicado ainda presencialmente, mas a gente achou que seria conveniente para propor, vamos dizer assim, a atividade final do curso. Ninguém falou nela, né? Eu fico na dúvida se é que deu muito certo ou se deu muito errado, né? Porque são as duas situações que ninguém fala em geral. Deu para compreender a tarefa? Conseguiram fazer, na verdade? Acho que essa é a primeira pergunta, né? Mara, obrigada pela intervenção. Profe, tá ouvindo? Tô ouvindo, Thaís. Sim. Tá ouvindo? Então, eu ia falar em relação a isso também, porque
Meu nome é Thaís, né? Sou do campus de Uruguaiana, faço Ciências da Natureza, né? E a atividade 3 foi uma proposta bem diferente, assim, né? Porque a gente estudar, ler, falar sobre o tema, a gente lê tanto que a gente vai se acostumando, né? Mas aí na hora de pôr em prática, o primeiro questionamento foi na hora de escolher o tema, né? Você fica pensando, será que todos os temas vão abranger, assim, o nível máximo do letramento, né? E para mim foi o grande ápice, assim, da atividade número 3, não sei se foi pro resto da turma, assim, né? E eu acho que é muito importante a gente começar a avaliar isso desde agora, né? Eu estou no 3º semestre. Eu imagino que a gente é um trabalho, eu até comentei na autoavaliação, porque é um trabalho prático, né? Não tem como eu falar que eu tenho uma aplicabilidade daquilo se eu não ficar praticando, assim, né? Então, eu achei bem interessante. Para mim, o mais desafiador foi a atividade número 3. Bem, quem mais? Vejam que seria bastante hipócrita se nós simplesmente colocasse lá como atividade final um questionário com o que é, né? Como o letramento científico pressupõe a prática daquilo que se aprende em ciências, um curso de letramento científico, com certeza, teria que ter uma prática de aplicação do curso também, tá? Então, foi esse o objetivo. Tá, Thaís? Que bom, então, que você falou sobre, a gente pode ter indícios de manter ou fazer outras atividades finais nesse curso. Até é bom relembrar, e o relato da Thaís é legal, de que se caso alguém aqui que esteja ouvindo ainda não tenha feito, se sinta motivado, né? Que não é tão difícil assim, né, Thaís? O importante é tentar, né? Buscar resolver o problema ali. Tanto que acho que durante a semana todos receberam mensagens dizendo, né, que a certificação ela estava relacionada principalmente ao tentar fazer as atividades e postá-las, né? A gente não fez uma correção assim aprofundada, assim, com notas, né, que tinha que atingir média 7 para conseguir a certificação. Justamente porque a ideia era aproximar vocês dessa temática que é o letramento científico, né? E, de novo, acho que não é concurso que acaba a discussão, o estudo dessa temática. Tem muito mais que vocês podem ir buscar, né? Também, né, gente, legal que vocês fiquem atentos aos feedbacks, assim, que a gente vai dar, e já deu alguns, e está dando até o final da semana, até a finalização do curso em si, para que vocês também possam ver, ó, aqui eu posso melhorar, quem sabe eu posso fazer isso, aquilo, o que ficou faltando, no sentido de construção mesmo, né? Não de só mera avaliação do processo, né? Fala, Giovanni. Fale. Igualmente, como a colega colocou, né, na última tarefa, né, a dificuldade que eu tive, assim, ó, foi realmente adaptar, no caso, porque primeiramente eu criei uma tarefa com um roteiro, e após a criação da tarefa, eu fui encaixando, né, entre aspas, o letramento científico, adaptando para que, de uma forma ou outra, pudesse passar para os alunos, né, fazer eles terem contato, né, interagirem com a questão do letramento científico e ir aprofundando aos poucos. Eu, pelo menos, pensei mais ou menos assim, né? Uhum. Não tenho certeza que eu tenha feito da melhor maneira, mas essa era a minha ideia principal. É um começo, Giovanni. Acho assim, a gente não deu uma receita, porque não existe receita. Cada um tem que descobrir a sua forma. E pensar a atividade e depois encaixar o letramento é uma forma né, é uma forma de organizar uma atividade de ensino. Mas a gente espera que ao longo dos anos de prática de vocês consigam visualizar, né, o conceito de letramento científico e aí, a partir disso, pensar as atividades, tá? Mas, de novo, te digo, e para os outros também, que não existe uma receita ou um jeito certo de fazer. Existe aquele jeito que é o mais adequado para mim, professor, propor uma atividade com o objetivo de letrar cientificamente os meus alunos, tá? Que a dica principal é pensar em como eu contextualizo, né? Aí o caminho se é de trás para frente para trás, aí a gente vai se adaptando, né, Raquel? Eu vi que a Cledi perguntou uma dica, alguma coisa.
é pensar em como eu vou contextualizar, para aquilo não ficar apenas o conteúdo que a gente quer mostrar e quis relatar ao longo do curso, é que para ensinar ciências não basta ou não é só o conteúdo, que é tal coisa, é como eu contextualizo isso para o meu aluno realmente se fazer parte daquele processo, se entender como pertencente àquele processo. Uma outra dica talvez seja pensar situações do nosso cotidiano que possam ser explicadas com as diferentes teorias e conceitos científicos. Quando a gente consegue fazer esse link, geralmente surgem ideias de como fazer, que atividades propor, para que o aluno perceba que aquele conhecimento vai ser útil, vai servir para resolver determinadas demandas da vida no dia a dia, né? Tipo, por que usar a máscara agora? Por que lavar a mão? Por que não dá para colocar a mão nos olhos, no nariz, na boca, livremente? Por que tem que ficar distante 2 quilômetros, essa é boa, né? Ficar distante 2 metros de outras pessoas, né? Então, assim, quando a gente começa a questionar a realidade, a gente começa a pensar os conceitos, né, que ajudam a explicar aquilo, e aí a gente consegue, vamos dizer, estabelecer a relação de um jeito menos sofrido, e aí, né, propor atividades para que o aluno, de fato, consiga ser letrado nesses quesitos. Também, gente, a partir do feedback, se quem se sentir instigado ainda a refazer a tarefa e repostar também pode fazer isso. A gente encerra o curso no sentido do processo para certificação dentro do prazo, né? Mas o espaço ainda continua aberto por um tempo. Então, recebi o feedback, quero refazer para aprimorar a minha prática mesmo. Pode refazer, tentar melhorar para ir se familiarizando cada vez mais com o tema, né? Então, a gente vai colocar alguns pontos e aí vocês sintam-se à vontade para melhorar também ou aprimorar o que vocês já tenham montado ali. Outra dica também, né, a gente colocou, em vez de mandar a atividade final como envio de arquivo único, para colocar o anexo no formato de uma postagem no fórum, né? Olhem as produções dos colegas de vocês, né? Acho que também é uma dica no sentido de vocês terem um leque de possibilidades para trabalhar o letramento científico, né? Para quem vai para estágio ainda, né? Às vezes tem ideias bem interessantes que depois você consegue implementar com a turma de estágio. Então, tire um tempinho, de repente, no final de semana, ou mesmo logo depois do nosso bate-papo, e deem uma passeadinha lá pelo fórum e olhem os produtos dos colegas de vocês, tá? Raquel e Mara, a Renata nos sugeriu mostrar a primeira nuvem de palavras do que vocês postaram quanto ao entendimento da expressão. Vamos dar uma olhadinha, acho que é legal para todo mundo ver. Sim. De que ponto nós partimos. Sim. E talvez o que hoje vocês estão entendendo sobre o conceito, né, e a intenção do letramento. Renata, se tu conseguires postar. Já está fazendo, mas... Ótimo. Todos visualizam? Sim? Então, lembram que tinha um desafio lá que vocês tinham que colocar a proposta, né, de entendimento do letramento, e aí surgiram várias palavras, né, que definiam o letramento científico. A ideia aqui é que as palavras com um tamanho maior, né, são as que mais se repetiram ao longo das descrições de vocês. Então, observe que conhecimento, compreensão, né, compreensão e compreender nas suas variações, né, verbais e tal, e linguísticas, o entendimento, aplicação, ciência, né? O que mais dá para destacar aí? Dos miudinhos eu não consegui visualizar. Linguagem científica, né? Também. Entendimento. E as menores aí é para judiar os olhos, não tem como. Investigação tem um. Esse mapinha a gente vai postar lá. Ampliar? Não consigo. Pessoal, a gente vai colocar também no Moodle essa nuvem que foi gerada para depois vocês darem uma conferida também.
para ver tudo que apareceu aí ao longo das respostas. Mas foi uma compreensão bem diversa, né? E vejam que alguns já tinham uma ideia de compreensão, aplicação, né? Que eu acho que vale a pena a gente destacar desde o início. Tem mais alguns comentários ali, estou tentando abrir. Um momento. Aqui no chat? Estou tentando abrir aqui, minha internet está bem. Tá, só um acho que minutinho. do Juan Gomes. Ele disse que foi legal elaborar os mapas conceituais. Para mim, foi uma maneira de revisar o material do curso e interligar os conceitos que foram apresentados. É verdade, porque às vezes a gente fica só na leitura e quando a gente vai tentar fazer uma conexão mesmo, ligando os conceitos, é que a gente vê onde estão os pontos frágeis e os pontos fortes, né? E lembrando, né, que ninguém aprende só lendo, tem que ter uma certa atividade junto com a leitura. E por isso que cada módulo, sempre após a leitura, tinha a proposição de uma atividade síntese, né, para tentar auxiliar vocês nessa questão de construir a compreensão dos conceitos que a gente queria que vocês aprendessem com cada módulo, tá? Aí alguns, de repente, acharam, que chato ficar fazendo atividade síntese, né? Só que é algo necessário para a gente poder, de fato, construir o conhecimento da gente acerca de alguma situação, de algum conteúdo novo, tá? Alguém mais quer comentar? Se não, também acho que gurias, pelo adiantar das horas, né? E só ia fazer uma perguntinha final, e aí pode ser via chat também as respostas. Se vocês, diante de todo o percurso desse curso, né, e dos desafios que apareceram ali, das propostas, das estratégias e da organização que a gente propôs, claro que considerando as melhorias que vocês apontaram aqui, vocês teriam coragem de fazer novamente um outro curso conosco. Então, a gente deixa esse desafio, e aí quem quiser comentar sim ou não, sinta-se à vontade. E fiquem... Ou mesmo, Fale, Raquel. Se a gente ofertasse esse curso de novo, vocês fariam propaganda positiva dele para os colegas que não fizeram o curso? Também é um bom sinalizador e um termômetro para nós. Olha, respostas positivas até então, agora. A gente vai, claro, retomar tudo, né, assim, e o que vocês também não se sentiram à vontade para falar aqui pra gente, se vocês preferirem conversar com as tutoras, também é legal de vocês darem esse feedback, assim, eu não gostei disso, eu fiquei muito perdida nisso, porque é a partir dessas falas, né, que a gente vai conseguir melhorar mesmo. Então, a gente agradece quem se disponibilizou a nos ouvir um pouquinho e estar aqui conosco essa noite de sexta-feira, né? Sextou e nós estamos aqui, né? Estudando e discutindo e participando desse momento. E é bom ver vocês, né? E que bom que a gente possa ter outros momentos assim. Gurias? Exatamente. Foi muito bom rever vocês, alunos daqui de Uruguaiana, bom conhecer os alunos, né, de outros campos, e que esse seja um primeiro momento de contato, que a gente possa ter outros momentos, seja via curso, ou sei lá, né, existem tantas formas acadêmicas da gente acabar convivendo mais, né, e esperando que em breve a gente esteja todo mundo junto presencialmente, né, retomando nossa vida pós-pandemia. Também só quero agradecer a presença de todos, o empenho no curso e dizer que estamos aí, todo mundo com vários desafios, né? E a gente está sempre querendo aprender também, né? E errando e acertando e vamos seguindo. E espero vê-los também em breve. E acho que aproveitar também, né, agradecer a todas as tutoras que se empenharam do começo até o fim do curso. Acho que elas estiveram mais presentes, fizeram mais contatos com vocês do que nós, mas elas também foram convidadas, assim, porque é uma experiência ser tutora de um curso à distância, e é uma experiência que todo mundo deveria passar um dia. Então, assim, obrigada a Franciele, Samela, a Fernanda e a Renata, que estiveram nos bastidores dando o suporte que nós também precisamos, inclusive com as tecnologias.
E vale destacar que é um suporte, uma ação gratuita, né, voluntária. Então, elas são tutoras voluntárias desse nosso projeto. Então, a gente só tem a agradecer, né? Então, tá, gente. Vou finalizar a gravação aqui. Obrigada pela presença de todo mundo. E agora, então, sextou.